Boa tarde a todos. Vamos começar o módulo propagação, mais uma disciplina, uma aula do módulo de propagação de espécies dentro dos sistemas agroflorestais. Vamos falar hoje do planejamento e localização de um viveiro de produção de mudas. Então a ideia é falar em geral de como planejar, quais as estruturas necessárias para um viveiro de produção de mudas e onde ele deve se localizar. Então, o objetivo da aula de hoje seria esse. Para começar, vamos definir o que é um viveiro. Então, um viveiro é uma superfície de terra com características próprias destinadas à produção, ao manejo e à proteção de mudas, até que elas tenham idade e tamanho suficiente para serem levadas para o plantio definitivo, ou seja, até que elas tenham porte e sejam resistentes suficientes para suportarem as condições adversas do meio e ter um bom crescimento. E normalmente o resistir às condições adversas do meio é ser plantado na melhor época possível. Então normalmente nós fazemos mudas para elas serem plantadas no início da estação chuvosa. Cada região do Brasil, como a gente está tratando de diversas pessoas, tem condições climáticas diferentes. Então eu não vou entrar nesse ponto porque aí fica difícil especificar cada uma das situações. Mas, por exemplo, na região centro-oeste, região sudeste, você tem um inverno seco, sem chuvas, e um verão chuvoso. Então, a partir de outubro, você tem um aumento das chuvas e você tem uma possibilidade que as mudas resistam melhor quando plantadas nessa época. Então é interessante você planejar sua produção para que as mudas estejam num porte, num tamanho suficientemente bom para que sejam plantadas a partir de outubro. Então seria isso, e essa é a definição de viveiro. Bom, os viveiros eles têm uma classificação de acordo com a propriedade, o objetivo, a produção e o tempo de necessidade desse viveiro. Então, o que nós temos? Primeiro, quanto à propriedade, um viveiro pode ser privado, ou seja, um viveiro de pessoas que vão produzir e vender mudas, comercializar essas mudas particular. Viveiros públicos, por exemplo, o viveiro de uma prefeitura municipal, nós temos viveiros públicos, e aí eles têm diversas finalidades, por exemplo, produção de muda para arborização urbana, produção de mudas para recuperação de áreas degradadas, entre outras. E viveiro de instituições de ensino, que é o caso do viveiro do IF Goiano. Nós temos o viveiro dentro do laboratório de propagação de plantas, porém está sendo agilizada a montagem de um novo viveiro, e hoje a gente vai ver isso, vai ser colocado na sequência dos vídeos, ou em meio a eles, um viveiro os viveiros dentro do IF Goiano. Quanto ao objetivo, eu teria um viveiro de produção, ou seja, eu vou produzir mudas para comercializar. Eu teria ou comercializar ou colocar dentro do seu próprio sistema agroflorestal. Então nós vamos produzir muda de espécies florestais, muda de frutífera, por exemplo, para ser
introduzida dentro do nosso sistema. Viveiro de ensino, que seria um viveiro onde ele não tem um giro tão grande, vai ser produção de muda simplesmente para educar, viveiro de escola, que é o nosso caso. Viveiro de pesquisa, também somos uma instituição de pesquisa e fazemos pesquisa com viveiro. Então, o IF Goiano é ensino, pesquisa e extensão, que seria a produção de mudas para doação. Ainda não temos essa capacidade, esse viveiro novo que vai ser instalado no IF Goiano, ele vai suprir essa demanda. Eu vou conseguir ter mudas de espécies florestais suficientes para suprir a necessidade de projetos de extensão com produtores, a começar com o projeto de LPF. Eu vou fazer muda de uma espécie agora, começar a partir desse mês, talvez até as aulas práticas vão ser com o início da produção dela, que vai ser implementado provavelmente em Quirinópolis, onde é a terra do meu orientado, que é o tutor, o Igor. Ele tem conhecidos lá e vamos implantar os experimentos provavelmente lá. E viveiro de quarentena. O que é um viveiro de quarentena? Um viveiro de quarentena é quando você tem uma espécie, isso é muito usado para planta exótica introduzida, ou até planta ornamental. Eu tenho um viveiro para receber plantas para passar um período para evitar que se dissemine uma doença ou uma praga. Então, é basicamente o que está tendo agora com o corona, né? Mas pensando em planta. Colocar as plantas isoladas para que elas não transmitam nenhuma doença para as outras. Então, isso é muito comum quando eu tenho um viveiro de ornamental e trago uma planta nova de algum lugar, de outro país ou de outro viveiro. Eu deixo ela num espaço de quarentena para que não tenha problema de disseminação de fungos ou uma doença nova. Quanto à produção, eu vou ter viveiros gerais, ou seja, viveiros generalistas. Eu vou produzir desde mudas de espécies nativas, espécies exóticas, por exemplo, eucalipto, por semente ou de forma clonal, mudas de frutas, de espécies frutíferas e por aí vai. E também posso ter um viveiro especializado. Por exemplo, eu trabalho somente com produção de eucalipto clonal. Então, é um viveiro especializado naquilo. No Brasil, temos vários viveiros especialistas em eucalipto. Na região sul de Minas, tem um viveiro famoso até, que é o Bela Vista, que tem o cedro australiano clonal. Então, eles desenvolveram um sistema um plano de melhoramento e clonaram o cedro australiano. Então, trabalhando, e o carro forte deles, o carro-chefe deles é a produção de cedro australiano clonado. Então, conta a produção geral e especializado num produto. Quanto à longevidade, isso é muito importante, principalmente nessa disciplina que a gente está trabalhando com sistemas agroflorestais, que seria viveiros permanentes ou fixos, ou seja, um viveiro onde eu vou ter uma estrutura para durar uma quantidade de anos suficiente. Então, eu vou provavelmente para comercialização e etc. Então, esse viveiro permanente é porque eu tenho a necessidade que esse viveiro fique ali, seja para comercialização, seja para ensino. Esse viveiro ele vai ficar ali por uns bons anos. E tenho os viveiros temporários, que, por exemplo, eu preciso de uma estrutura para produzir X mudas de espécies florestais, X mudas de mogno, e depois no meu sistema não vou produzir mais. Então, a estrutura que eu preciso
para um viveiro permanente, ela tem que ser permanente. Então, ela tem que ser de eucalipto tratado, ela tem que ser de aço. É uma estrutura que vai durar mais tempo. Embalagens, depois a gente vai falar. Em vez de eu usar um tubete de polipropileno, que eu mostrei no vídeo anterior, eu vou usar saquinho. Por quê? Porque é mais barato, eu vou usar uma vez, eu não vou precisar comprar um tubete que é um pouco mais caro. Já num viveiro temporário, eu posso fazer, por exemplo, estrutura no chão, não vou precisar de bancada, eu coloco saquinhos encanteirados no chão, talvez com uma cobertura de palha, de palmeira, um sistema de irrigação que não precisa ser fixo, eu posso chegar com a mangueira e molhar todo dia, ou no máximo colocar uma irrigação mais simplificada com timer. Depois eu vou mostrar isso para vocês quando eu falar em irrigação, vou mostrar a irrigação do viveiro e uma irrigação que eu tenho aqui na minha casa, que eu fiz com válvula solenoide de máquina de lavar e um timer comprado em loja de material de construção. Então é um sistema bem barato, que é bem eficiente. Para a implantação de um viveiro, eu preciso tomar alguns cuidados. Então, ao se implantar um viveiro, eu tenho que tomar muito cuidado com a escolha do local onde esse viveiro vai ser implantado. Principalmente em lugares que tem geada. Por quê? Porque é muito comum a construção de viveiros próximo a curso d'água. Então, eu vou construir o viveiro próximo a um rio. E o que acontece em regiões que tem um clima mais frio e é sujeito a geada? Na época fria, tem-se o acúmulo de ar frio no fundo dos vales, ou seja, o acúmulo de geada no fundo dos vales. Consequentemente, vai pegar o viveiro. Então, suas mudas vão sofrer com geada de forma desnecessária. Então, é interessante que o viveiro esteja localizado num ponto central em relação à fazenda, à sua área, tenha acesso fácil de veículos pesados. Por quê? Porque se for um viveiro grande, pensando em viveiros maiores, não chega caminhão para transportar essas mudas, se for uma estrada de difícil acesso. Evitar lugares sujeitos a ventos fortes e baixadas. Então, em geral, construir o viveiro na meia encosta, ou na meia encosta, porque no alto vai ter ventos fortes e embaixo vai ter o frio. Então, o viveiro ele tem que ser construído geralmente na meia encosta, voltado para a face norte do terreno. Então, eu tenho a área, evita-se a baixada e evita-se o topo, construa o viveiro, em geral, no meio da encosta. Em geral, áreas com no máximo 3% de declividade, solos bem drenados para evitar empoçamento, áreas livres de plantas daninhas, mas isso pode ser controlado, né, com a terraplenagem, depois com controle de mato competição. Então, em geral, é isso. Acesso à água de qualidade, também é importante. Então, água e energia elétrica de fácil acesso, né, seja por poço, seja água por poço ou água de um curso d'água, e energia fácil de chegar, porque energia é muito caro também de se chegar no lugar onde não tem. Então, tomar cuidado em relação à topografia e exposição, eu já comentei, e em relação ao clima, principalmente em regiões que se tem geada. Outra coisa, a gente vai discutir em relação a estruturas, áreas com sombrite em regiões muito ensolaradas, muito quentes, são essenciais. Construção de casa de vegetação em áreas muito quentes, elas
podem ser prejudiciais. A vegetação ela esquenta demais. Você é um cultivo controlado, mas ela tende a esquentar demais. Depois a gente vai falar dos tipos de casa de vegetação, mas em lugar muito quente você tem um problema se ela for, por exemplo, inteiramente coberta por lona ou por vidro ou por acrílico, né? Então nós podemos ter um problema de superaquecimento, a não ser que essa casa de vegetação tenha o controle de temperatura, o que aumenta muito os custos, então pode se tornar inviável. Porém, em regiões frias, a casa de vegetação vai dar um alento, um aquecimento em épocas frias do ano. Então você tem um melhor controle de temperatura nessa área. Então, além disso, é interessante se atentar com a distância de áreas de mesma espécie ou de hospedeiros intermediários, ou seja, se eu estou produzindo mudas de uma espécie que possa ser atacado por alguma praga da região, é interessante evitar. Também disponibilidade de mão de obra para trabalhar no viveiro na região, porque pode onerar muito, caso seja um viveiro maior, né? Ausência de plantas invasoras e que o local tenha uma quantidade de sol suficiente, um local ensolarado. Porém, em alguns casos, precisamos de sombra, principalmente em lugares onde a insolação já é bem grande, né? As regiões tropicais do Brasil, muitas vezes você precisa de um sombreamento no início do crescimento dessas mudas. Pessoal, aqui nós temos uma área onde será implantado um viveiro florestal. Então, uma área que tem uma proteção boa contra ventos. Então, aqui nós temos uma mata ciliar. Lembrando que eu comentei anteriormente, a relação de estar na baixada ou não. Nesse caso, em Rio Verde nós não temos ocorrência de geadas, então essa área ela está na baixada do vale, a área de preservação permanente está ali, ela está conservada, então estamos depois dos 30 metros do curso d'água, e essa vegetação ela vai fornecer uma proteção contra os ventos predominantes, que em geral eles vão vir do fundo do vale, subindo em direção leste-oeste. Então o sol ele está passando nessa direção leste-oeste, que vai favorecer a insolação do viveiro. Por quê? Além disso, então o sol ele vai fazer um percurso e que não vai ter muita sombra. Aqui nós temos um plantio antigo de eucalipto, inicialmente não vai ser eliminado. Essa área então ela vai ser cercada, vai ser colocada cerca viva em volta toda, talvez estação do campo, talvez um limãozinho bravo, alguma cerca que vai impedir a entrada de algum bandido para roubar. O galpão vai ser adaptado, dividido em sala de aula, área de trabalho e galpão. Então essa área de dentro do galpão vai ser reformada, ainda não foi devido à pandemia. Então as empresas contratadas não puderam iniciar a obra. E aqui vai virar uma sala de aula, uma área de trabalho e um depósito de materiais. Aqui agora nós estamos do lado oposto do galpão. É uma área onde vão ser construídas as estruturas, as linhas de plantio, elas vão ser construídas nessa faixa aqui, e mais acima um pouco vão ser construídas aqui as linhas de plantio de bancadas a pleno sol, e mais aqui em cima a casa de vegetação e a casa de sombra.
Lembrando que o eucalipto aqui ele não vai ser prejudicial, porque o sol ele vai passar de leste a oeste, e nesse ponto especificamente pega insolação o dia todo. As demais áreas eu pretendo transformar em polos demonstrativos, essa parte de cima, de integração lavoura-pecuária, de integração de sistemas agroflorestais. Então serão implantados sistemas agroflorestais de diversas formas nessa área um pouco mais, que vai pegar um pouco mais de sombra aqui. Então vou utilizar sistemas agroflorestais aqui dentro. Então essa é a área para implantação do viveiro. Então ela tem uma proteção contra vento natural e uma proteção contra vento plantada. Vai ser construído cerca viva, que também vai ser uma proteção contra esses ventos fortes. Estamos numa região de baixada, porém não temos problemas com geada. Então aqui não tem problema com frio. Casas de vegetação vão ser construídas sentido leste-oeste para aproveitar melhor a insolação. E é isso. Espero que já tenha alguma estrutura pronta até o final do curso. E aí eu mostro para vocês. Em relação às construções dentro de um viveiro, aqui um exemplo de um viveiro de produção de mudas clonais de eucalipto, ou seja, qualquer outro. Então, quais são as etapas dentro de um viveiro que temos? Inicialmente, a primeira parte seria a fonte de propágulos. O que é a fonte de propágulos? Pode ser sementes. Então, ao invés de ter um jardim clonal, eu teria uma área para se guardar sementes, ou compra semente, uma área para guardar essas sementes florestais para serem plantadas. O caso de um jardim clonal seria, para frente a gente vai ver, é uma estrutura suspensa, geralmente em canaletão, de uma telha em forma de canaleta, onde eu tenho mudas de eucalipto. Então eu tenho a mudinha de eucalipto, eu faço o corte dela, eu decepo ela, e ela vai, consequentemente, emitir brotações. Eu colho essas brotações, e delas eu coloco num recipiente, por exemplo, um tubete, coloco esse brotinho para que ele emita raiz, e eu tenho um novo indivíduo, um clone de um eucalipto X. Então, para um viveiro de eucalipto, eu preciso do jardim clonal, que é a fonte de propágulo. Para plantas ornamentais, eu preciso de um campo de matrizes, onde eu tiro essas matrizes. Não é o caso nosso. Depois disso, eu tenho o galpão de trabalho. Esse galpão de trabalho, e perceba que o galpão de trabalho está do lado do galpão de ferramentas, insumos. Então isso tudo está muito próximo. Por quê? Preciso do substrato, eu pego o substrato, já levo para o galpão de trabalho, o recipiente já levo para o galpão de trabalho, pego a planta a ser enraizada nesse caso, e levo para o galpão de trabalho e faço tudo aqui. Essa muda clonal, ela precisa de um controle de temperatura e umidade no início para o enraizamento. Então ela precisa de acima de 80% de umidade e temperaturas no máximo 30 graus, se não me engano. Então ela é levada para uma casa de vegetação controlada. Então ela tem um controle de umidade e temperatura para que essa planta enraize. Assim que enraizou, ela é levada para uma casa de sombra com sombrite, para uma primeira aclimatação. Aclimatação com sombrite de 50%, que vai diminuir a luminosidade em 50%. Passado um tempo,
que a planta já se adaptou, já está enraizada, já está adaptada, ela vai para as bancadas, para o pátio de crescimento e rustificação. Então, o crescimento, ela vai crescer, ela vai chegar num porte que, em geral, é acima de 20 centímetros e acima de 3 milímetros de diâmetro, 20 centímetros de altura e 3 milímetros de diâmetro. Chegada a época de ser levado para campo, é feito essa chamada rustificação. O que é isso? Em geral, as mudas ficam com umidade alta, ou seja, eu vou irrigar essa planta com uma frequência grande. Mas, ao chegar próximo ao plantio, eu vou reduzir essa irrigação. Então, de 3 vezes por dia, eu vou diminuir para 2, depois para 1. Isso há 15 dias a 30 dias antes de levar para campo. Além disso, eu vou mudar a adubação. Em geral, eu faço adubações semanais ou quinzenais com nitrogênio e potássio. Para frente a gente vai ver isso, questão de adubação. Em geral, eu faço com nitrogênio e potássio. Chegando nessa época de rustificação, eu corto a adubação com nitrogênio e reforço a adubação com potássio. Por quê? Porque o potássio ele é responsável pelo controle de abertura e fechamento estomático nas relações hídricas, ou seja, uma planta bem nutrida em potássio, ela vai resistir melhor à seca. E com esse treinamento feito com a diminuição da irrigação, as mudas vão estar rustificadas, vão estar rústicas o suficiente para serem levadas a campo. Então, essas são as principais estruturas da sequência de produção do viveiro. Depois a gente vai comentar um pouco mais a respeito das estruturas. Eu vou mostrar vídeos, vou acrescentar vídeos no meio aqui da apresentação do PowerPoint para ficar mais fácil. Escolhida a área, uma das primeiras coisas a serem feitas é a limpeza da área e a terraplenagem para que a área produtiva seja plana. Além de tudo, o cercamento dessa área e quebra-vento, planejamento de quebra-vento. Por quê? Porque o vento ele pode ser um prejudicial, por exemplo, em relação a evapotranspiração. Então eu aumento a evapotranspiração, demando mais água. Muitas vezes as plantas estressadas com o vento, elas vão fechar o estômago. Isso, consequentemente, elas não vão respirar, elas não vão fazer fotossíntese e não vão crescer. Desuniformidade na irrigação, então eu tenho irrigação por aspersão, o vento bate, ela toca a irrigação para o outro lado, muitas vezes as plantas não vão molhar direito, algumas de mais, outras de menos, isso não é legal. Ressecamento do substrato, eliminação das sementes recém-plantadas, bate um vento, essa semente, se for pequena, ela vai ser levada com o vento. Desconforto para o trabalhador, vento demais, poeira, dependendo do local, não é legal. Então, nessa parte de produção, seria isso, seria até a consequência dos ventos. Vamos começar agora a falar das estruturas necessárias a um viveiro. Então, levando em consideração as estruturas necessárias em um viveiro de produção de mudas, nós temos então, inicialmente, e a parte principal, que é a parte de produção e tecnologia, então produção de mudas e a parte tecnológica. Teremos toda uma parte administrativa, irrigação, pois as mudas precisam de irrigação, e precisamos de energia elétrica. Dentro dessa parte de produção e tecnologia, o que nós temos? Nós necessitamos, poderemos ou não ter, na verdade,
laboratórios diversos, por exemplo, laboratório de análise de sementes, onde as sementes vão chegar, eu vou fazer testes de vigor nessas sementes para verificar se são boas, viáveis ou não. Câmara fria para armazenamento da semente. Daqui a pouco nós vamos ver essa câmara fria e esse laboratório de sementes em vídeo. Um galpão de beneficiamento dessas sementes. Então essas sementes elas vão ser beneficiadas, vão chegar da árvore, vão ser beneficiadas, secas e armazenadas. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, uma área de limpeza e exposição dos recipientes ao sol. Então os recipientes, a gente vai falar um pouco mais dos recipientes, principalmente do bait, eles vão ser reciclados, lavados, então eles vão ser reutilizados. Para isso eles vão ser lavados e expostos ao sol. Um galpão para higienização e preparação de embalagens, então eu preciso dentro de um galpão coberto para limpeza desse recipiente, desse tubete. Ele vai ser limpo e preparação de substratos. Os substratos vão ser preparados ou já comprados prontos ou uma mistura de partes diferentes de composto. A gente vai ver isso mais para frente. Então, seriam essas as primeiras estruturas. Além disso, poderemos necessitar de sementeiras. O que é uma sementeira? Uma sementeira é uma estrutura, então, seja ele uma estrutura no solo, ou seja um canaletão suspenso, então uma canaleta, uma telha de forma canaleta, onde eu vou ter britas e um substrato arenoso em cima, onde será depositadas sementes das quais não tem uma germinação homogênea. Então a sementeira é usada para sementes que não têm uma germinação homogênea. Então são colocadas na sementeira. Quando essas sementes elas germinam, retira-se essa planta da sementeira e repica ela para um recipiente. Então eu vou repicar ela para um recipiente para que promova o seu crescimento. Então a sementeira seria um canaletão ou uma estrutura no solo. Então a nível do solo, essa sementeira então, ela é a nível do solo. Você fura cerca de 20 centímetros, preenche parte com brita ou outra substância drenante. Ela vai ficar a 20 do solo, então ela vai ficar 20 de altura, 40 no total, preenchendo com substrato, que vai ser ou areia com terra, isso no chão. E aí também depositar as sementes. Vantagem de um do outro. O suspenso é mais ergonômico. Esse canaletão ele é suspenso, ele se torna mais ergonômico, porque você não precisa ficar abaixando. Então isso seria uma sementeira. Bom, seguindo, nós temos o galpão de plantio, onde eu vou fazer a semeadura. Depois de preparado o recipiente, a gente vai ver isso passo a passo depois, uma aula prática de preparação de substrato e plantio. Dentro do meio, pode ser o mesmo galpão de higienização, nós temos um galpão para ou estaqueamento ou plantio das sementes. Como estruturas complementares, nós temos então
laboratórios. Nesse caso, um laboratório de nutrição de plantas. Aqui se trabalha com hidroponia. A fachada dos laboratórios. Internamente, bancadas, equipamentos. Também uma sala de crescimento de plantas. Depois nós vamos no outro laboratório, porque daqui eu não tenho chave. E vamos em outro laboratório mostrar sala de crescimento e armazenamento de sementes. Além disso, uma estrutura necessária é um galpão. O galpão, ele tanto para trabalho, então uma área coberta com mesa, uma área para trabalho, quanto uma área fechada para armazenamento de insumos, ferramentaria, dentre outros. Então aqui nós temos um galpão, uma área fechada, uma área coberta para trabalho à sombra, para que o trabalhador não fique exposto ao sol, à insolação direta. Aqui é tudo meio apertado, pessoal, a casa de vegetação de um lado, o galpão do outro, porque a área do laboratório é pequena, então o galpão teve que ficar meio de lado aqui, encostado. A próxima estrutura seriam as casas de vegetação e casas de sombra. Casa de vegetação, ela normalmente pode ser em forma de túnel, que seria aquela casa de vegetação com teto de lona, de plástico transparente, e as laterais de sombrite ou um filme anti-inseto. Também temos as casas de vegetações com maior controle de temperatura. Então, essa primeiro modelo de casa de vegetação, quanto mais alto o teto, mais fresco vai ser lá dentro. Então, lugares muito quentes, ela muito baixa, vai esquentar demais. E temos a casa de vegetação controlada, que a gente viu um pouco na outra aula, que seria a casa de vegetação ou de vidro ou de policarbonato, onde, se não tivesse um controle de temperatura, esquentaria demais. Com o controle de temperatura, que seria um exaustor e uma cortina úmida, faz-se o controle de temperatura e lá dentro fica um controle melhor. E essa tem uma proteção muito maior contra insetos e uma proteção climática completa. Fora da casa de vegetação, temos a casa de sombra. Também vimos que é uma área com sombrite para adaptação para adaptação das mudas que saíram da casa de vegetação. Nesse caso, mudas clonais que vão enraizar na casa de vegetação com temperatura e umidade controlada, vão para a casa de sombra para uma adaptação climática e posteriormente vai para a casa de rustificação e pleno sol, para a área de rustificação e pleno sol, que seriam as linhas de plantio, as bancadas de plantio a pleno sol. Além disso, existe uma área de espera, que seria, no caso de um viveiro, uma área com as mudas já estão prontas e ficariam ali esperando. Isso mais para um viveiro comercial de eucalipto. E uma área de embalagem e expedição dessas mudas para serem levadas a campo. Então seriam essas as estruturas de tecnologia e produção de um viveiro. Em relação à estrutura de casa de vegetação, nós temos aqui no nosso viveiro uma estrutura de casa de vegetação de túnel, que é essa casa de vegetação com lona por cima, porém com malha antiofídica, com tela na lateral, mas depois a gente vai entrar, agora está com a irrigação ligada, acabou a irrigação de cá, ligou de lá, e temos a casa de vegetação controlada, que é aquela da frente, onde você tem uma estrutura, um teto de lona e uma estrutura de policarbonato, ou seja, ela não permite a entrada de vento, a não ser pelas estruturas de refrigeração, que são as duas pás, e eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Aqui nós temos o interior da casa de vegetação de túnel. Então o telhado dela
O teto é um teto de plástico e a lateral uma lateral de uma malha ou de sombrite ou de uma tela antiofídica, uma tela anti-inseto, que permite a circulação de vento e mantém a temperatura mais baixa. A vantagem dela é justamente essa, é mais barata. Porém, quanto mais alto o pé direito, mais fresco vai ficar essa estrutura. Um pé direito muito baixo, a estrutura vai ficar mais quente, principalmente em lugares onde o clima já é desfavorável. Aqui, pessoal, uma casa de vegetação controlada, recém-construída. A estrutura dela toda de policarbonato, lateral e o telhado, a não ser essa anticâmara que tem um sombrite nas laterais. Essa anticâmara, ela vai abrigar o sistema elétrico, né, de controle dos ventiladores e controle da umidade. Então tem essa anticâmara que já é grande. Entrando na estufa, é toda de policarbonato. Tem essa estrutura nova, terminou essa semana, por isso que não tem nada aqui ainda. Tem uma estrutura alveolar onde fica correndo água para manter a umidade, então aqui fica sempre correndo água. E quando a temperatura aquece demais, os ventiladores ligam, forçam essa água a circular, então aumentando a umidade e baixando a temperatura do sistema. Além disso, tem um sombrite de 50%, que pode ser colocado ou não durante o período. Eu acho que é isso. Essa é uma casa de vegetação controlada, então. A temperatura aqui ela se mantém por mais tempo. Se mantém na temperatura mais baixa por mais tempo, em regiões mais quentes. Pessoal, essa é uma casa de sombra, então, a casa de sombreamento, onde eu tenho uma estrutura com um telhado, um teto com sombrite, que é uma malha de sombreamento, nesse caso de 50%. Então isso cria um clima mais agradável, principalmente para plantas que não toleram tanto sol direto. Insolação direta não tolera. Então essa é uma estrutura de casa de sombreamento. Aqui feito com moerões de eucalipto tratado, sombrite 50% e ao lateral o clarite, né, que seria a tela antiofídica, simplesmente para fazer o fechamento contra vento, principalmente. Em relação ao acondicionamento das mudas, elas podem ser colocadas no chão. Então aqui nós temos um exemplo de mudas colocadas no chão em saquinho plástico. Qual a dificuldade em relação a saco plástico? Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma quantidade de mato muito grande. Então o saquinho, ele por ter grande parte de substrato formado com terra, ele pode ter uma quantidade de pragas maiores. Bom, normalmente saco plástico, por ser mais pesado, ele é no chão encanteirado, e tubetes vão ser em bancadas. Essas bancadas podem ser com a base de eucalipto, e aí uma cantoneira na lateral, então cantoneira na lateral, ou totalmente metálica. Totalmente metálico vai ser mais caro, o eucalipto tratado ele tende a ser mais barato. Dimensões, essas que nós temos aqui, elas não foram feitas propriamente para esse viveiro. A dimensão dela seria uma largura de 1,20 com uma barra no meio, então seriam duas estruturas de 60 para encaixar as bancadas dos tubetes. Bandejas essas, como essa daqui. Então ela ficaria colocada, depois vou mostrar uma estrutura melhor em foto, elas ficariam colocadas lado a lado
e teria uma ergonomia maior, que 60 centímetros eu consigo chegar na bandeja dos dois lados. Então seria isso a estrutura para as bandejas suspensas. Essa estrutura que nós temos é adaptação, foi feito antes e ela não é a melhor estrutura possível do ponto de vista ergonômico. Além de plantas no chão e plantas embancadas a uma altura de 80 centímetros, podemos ter bancadas adaptadas com estrutura de metal e madeira, onde tanto saquinho quanto bandejas podem ser colocadas, aumentando a ergonomia do trabalhador no viveiro, né? As mudas ficam mais altas, longe do solo, evitando pragas, doenças, evitando mato, competição, o que torna as mudas de melhor qualidade. Já na parte administrativa, nós teríamos então, pensando no viveiro comercial, escritório, refeitório, vestiário, estacionamento, dentre outras estruturas administrativas. Além disso, galpão, onde vão ser armazenados substratos, adubos, recipientes. Esse galpão ele necessariamente está anexo ao galpão de se fazer o substrato de enchimento de recipiente e semeadura. Um galpão de ferramentas, garagem para veículos, máquinas, residência de viveirista e área de vigilância. Então são essas estruturas administrativas possíveis dentro de um viveiro. As duas últimas estruturas de um viveiro seria, vou falar de trás para frente aqui. Primeiro, a parte de energia elétrica, que é a energia chega, precisa de um transformador, um quadro de distribuição e uma rede de distribuição dentro do viveiro. Aqui eu falo muito rapidamente porque não é a área de formação, precisaria de um eletricista, um engenheiro elétrico para montar essa estrutura elétrica em um viveiro. Já a parte de irrigação, precisaríamos de um sistema de captação, que seria ou um poço artesiano ou uma represa e uma casa de bombas, para ser levado a um sistema de armazenamento, ou seja, um sistema de caixas d'água, tanque, com bombas, e essas bombas mandariam essa água para o sistema de irrigação da sementeira, casa de vegetação, casa de sombra, rustificação, e talvez um sistema de fertirrigação, ou seja, um sistema que já vai mandar nutriente misturado na água. Isso também pode ser feito manualmente. Vocês diluem a adubação no regador e façam isso manualmente no tempo adequado. A parte de irrigação a gente vai ver de fertirrigação, a parte de adubação a gente vai ver para frente. Na sequência agora eu vou colocar um vídeo com dois tipos de irrigação. A irrigação do viveiro, que é uma irrigação mais complexa, e uma irrigação que eu tenho aqui em casa, feita com válvula solenoide e timer. Então, em estruturas de viveiro, seria isso. Para a irrigação, a água pode ser captada em um poço. Então, através de uma casa de bombas, a água é captada de um poço e levada por tubulação até uma caixa d'água no viveiro. Quanto mais próximo, mais barato fica. Além disso, a água pode ser captada por poço artesiano. Então, da casa de bombas, a água pode ser bombeada até o viveiro. Nesse caso, a gente vai olhar daqui a pouco a área de implantação do viveiro, que é aquele galpão que vocês estão vendo ali na frente. Então é uma distância considerável, onde vai ser levada futuramente a água bombeada para lá. Lá também tem a opção da água do poço artesiano, mas é uma água relativamente mais cara, né? O poço é uma água mais limpa, porém uma água
que tem uma maior necessidade dentro da fazenda para animais e tudo mais, e nós não temos tanta água disponível no poço artesiano assim. Em relação à água de poço e de lagoa, é a qualidade. Então, em relação a poço artesiano, essa água vai ser muito mais limpa do que provavelmente uma água de um represamento. Água de represa pode gerar uma série de malefícios, gerar uma série de doenças fúngicas, entre outras, além de, dependendo da carga de turbidez, entupir bico e ter uma série de manutenção maior do que uma água de poço artesiano, uma água mais limpa. Então, quanto mais limpa essa água, melhor. Pessoal, após captada essa água, a água captada, seja de um poço artesiano, no caso do viveiro do IF Goiano, a água é de poço, captada do poço artesiano e mandado para a caixa d'água, no caso uma caixa d'água de 5.000 litros. Depois a gente vai na área de um outro viveiro que eu vou mostrar a água sendo captada de uma represa. Então aqui nesse caso, a água captada do poço artesiano, mandada por bomba, armazenada na caixa d'água 5.000 litros. Já dentro da casa de bombas, nós temos um painel de controle de irrigação. Eu vou abrir ele. Nesse controle eu vou ter um controle manual automático, liga e desliga, as bombas de irrigação que vão levar para o sistema de aspersão. Dentro da caixa de comando, nós temos o painel de controle. Esse painel de controle você vai regular tempo e quantidade de aspersão que vai ser realizada. Então, através de uma tubulação subterrânea, a água vai ser mandada para esses aspersores. A quantidade de aspersores, a distância entre eles, é calculada de acordo com a vazão desse aspersor. Então, ao se dimensionar a irrigação, você vai ver qual que é o alcance desse aspersor para definir a quantidade de aspersores. Então aqui nós temos a irrigação funcionando. Vocês veem que ela forma uma nuvem onde vai molhar de forma completa essas plantas. Em relação à quantidade de irrigação e o tempo, isso varia muito de recipiente, e de acordo com o recipiente e de acordo com a temperatura e umidade da região. Se eu tenho recipientes pequenos, eles vão secar mais rapidamente. Se eu tenho recipientes maiores, vaso de saquinhos plásticos e vasos maiores, vai secar mais lentamente. Mas isso eu vou discutir com vocês em uma outra oportunidade. Um sistema de irrigação mais simplificado, que pode ser construído por vocês, é através de uma válvula solenoide. Então essa é uma torneira ligada a uma válvula solenoide. Essa válvula solenoide, que é uma válvula de máquina de lavar, ela é ligada numa tomada e ligada num timer, onde eu coloco, por exemplo, as irrigações. Dá 6. Aqui está sem programação, mas o timer eu ligaria a válvula solenoide aqui. Quando ele for acionado, abre-se a válvula e essa válvula tem uma mangueira ligada aos aspersores que vão promover a irrigação no tempo e a quantidade que eu quiser. É uma irrigação mais simplificada. Nesse momento, né, nesse contexto, eu posso
usar a água da rua. Então eu posso estar usando a água da rua. No caso da minha casa, está na minha casa, é, uma pressão da rua direto, então é boa. Caso não seja, caso não viveiro, você usaria uma bomba pequena e essa bomba ela também estaria ligada no timer. Então tanto a bomba quanto a válvula solenoide ligadas no timer, quando o timer for acionado, acionar a bomba e a válvula solenoide, promovendo assim a irrigação. Com isso, finalizamos então a aula de hoje, que falou sobre a montagem e as estruturas necessárias para um viveiro de propagação de plantas. Essas estruturas podem variar, portanto, de acordo com a necessidade de vocês. Então, podendo ser um viveiro permanente ou temporário e com isso adaptar a vossas necessidades. Nas próximas aulas vamos ver então como produzir muda, desde a coleta de semente até a muda a ser levada a campo. Então esse é o objetivo da disciplina. Além disso, estarei postando mais uma atividade, então a cada aula postarei uma atividade nova e dentro do mesmo módulo, da mesma disciplina, será postado aulas toda semana. Então, provavelmente quarta, quinta-feira que vem, terá mais uma aula de propagação de plantas, segunda-feira mais uma aula de silvicultura. E aí vamos seguindo nessa sequência. Dúvidas podem ser mandadas no grupo, e semana que vem eu tento montar uma aula, uma reunião online para tirar dúvidas. Então, um dia à noite, eu acho que a maioria das pessoas podem à noite, um dia à noite eu abro uma sala de bate-papo para tirar dúvidas. Tudo beleza, pessoal? Então,